Na questão de disciplinas espirituais, nós já estamos há 2 domingos. E o desejo de trabalhar disciplinas espirituais era especificamente que nós, como comunidade, se você não faz parte da comunidade, ou se é nosso convidado, visitante, você é convidado a isso também. Mas o intuito principal dessa série é que nós, como comunidade, passemos a viver e praticar essas disciplinas espirituais. Muitas vezes eu temo que pela nossa tradição cultural da comunidade, nós tornemos isso aqui, esse momento, esses próximos 45, 50 minutos, 1 hora, em algo ritualístico. Que todos os domingos a gente escuta, a gente ouve alguma coisa que pode fazer sentido pra gente ou não, e a gente vai para casa, e aí, até próximo domingo. Não é para isso. A razão pela qual nós paramos 1 hora por semana, abrimos a Bíblia, mesmo que não abramos a Bíblia literalmente, alguns de vocês trazem Bíblia, tragam a Bíblia, tá? Nem que seja no tablet, mas tragam Bíblias que você puder riscar, não a tela do tablet, mas a sua Bíblia, sabe? Não é usar Rorex na Bíblia não, que não adianta, não tem como, mesmo que você tire o que você não gosta, vai continuar lá. Mas que nós realmente internalizemos isso e passemos a viver, como o Tiago diz. A Bíblia não é para ouvintes, mas é para praticantes. Primeiro domingo nós falamos a respeito da disciplina da sujeição. E esse é o ponto principal daqueles que decidem seguir a Cristo como seu Senhor. É que Ele é Senhor, nós somos filhos, amigos, súditos, servos, escravos. Essa é a diferença entre nós e Deus. A disciplina primordial para aquele que decide seguir a Cristo é ter Deus como seu Senhor. E assim colocar nas mãos dele tudo. Seja planos, seja família, seja identidade, sexualidade, pecado, erro, futuro do emprego, sustento. Vocês viram que a gente cantou ainda agora? Eu não tenho que andar ansioso pelo que vou comer ou vestir. Isso é um texto bíblico. Na verdade, isso saiu da boca de Jesus. Colocar tudo nas mãos dele como sujeitos a ele. Então, ele passa a determinar aquilo que nós vamos fazer. Mesmo que nós tenhamos livre-arbítrio, sim, aqui na Comunidade Viva nós cremos que temos o poder de decisão, nós podemos decidir. Mas por que não decidir colocar tudo que somos, temos e faremos nas mãos dele? Isso é disciplina da sujeição. Domingo passado, nós conversamos sobre outra disciplina, a disciplina da meditação. E longe de nós ficarmos debaixo de uma pirâmide de cristal, né, na posição, ensinaram domingo, lótus, recitando algum mantra. Nada contra, talvez na sua cultura religiosa específica você faça isso, mas essa não é a proposta da meditação apresentada por vários mestres de meditação encontrados na Bíblia hebraica e também nas cartas e nos sermões encontrados no Novo Testamento. A proposta deles é meditar sobre o que Deus diz em momentos silenciosos e mais reclusos, para que diariamente possamos focalizar nossa mente naquilo que é o desejo daquele ao qual estamos sujeitos. Descobrir a vontade de Deus, silenciosamente, intencionalmente esperando que Ele fale conosco através da sua palavra. É nesses momentos que nós abrimos a palavra e não com aquela loucura de hoje Deus vai falar comigo aqui. Não, não é isso. Mas é abrir a palavra decididamente, seja em qualquer carta ou em qualquer livro, mas decididamente e cotidianamente abrir a palavra num momento específico para que ela fale conosco, seja no sermão de Tiago encontrado no Novo Testamento, seja no livro do profeta Isaías, seja no Evangelho de João, ou seja até mesmo lendo o livro que eu acho o livro mais louco da Bíblia, que é Apocalipse, lendo Apocalipse. Mas com a plena intenção de que Deus se revelará através daquela leitura. E de que uma vez conhecendo a vontade de Deus, nós iremos cumpri-la. Isso é meditação para o cristão.
eu quero ouvir a voz de Deus, eu estarei silencioso para ouvir a voz dele. Lerei com a intenção e com a expectativa de que Deus vai falar comigo. E uma vez que ele fale, eu vou obedecer. Sujeição e meditação. Se você chega hoje aqui na Comunidade Viva, eu espero que você já esteja engatinhando nessas duas disciplinas, se você é daqui. Se você é nosso convidado, você é nosso convidado a começar a se envolver nessas disciplinas. Porque você quer uma vida de discípulo de Cristo. Não é possível seguir a Cristo sem se sujeitar a Ele e sem passar tempo de qualidade com Ele. Se a sua vontade é essa, seja bem-vindo a esse grupo que está engatinhando nessas disciplinas. Hoje nós falaremos sobre oração. E talvez uma das músicas mais completas que eu já tive acesso de ouvir a respeito de oração foi escrita por uma dupla de irmãos, não é sertaneja, mas uma dupla de irmãos que tem sido conhecida pelo Brasil como Os Arrais. O nome da música, Oração. E o Lucas e a Débora vão nos ajudar a sermos inspirados nesse momento. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminha atravessar o dor da minha fé. Que eu posso oferecer para a honra que Ele é. Santo, Santo, anjos cantam. Sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho e esvazie esse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Eu recebo aquilo que preciso, nem um pouco mais. E Deus bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, anjos cantam. Sofrimento em testemunho me esvazie de mim e
desse mundo e que o meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permanece em tudo. No nome de Cristo. Amém. Se você quer orar essa oração durante a semana, você pode encontrar no YouTube, pode encontrar no Deezer, no Spotify, no iTunes, oração de Uza Reis. Um cara muito reconhecido no meio cristão, na verdade no mundo inteiro, um cara chamado Martin Luther King. Você já ouviu falar nele? Provavelmente, é um cara histórico. Ele é aquele cara que disse, I have a dream, né? Falando a respeito da reconciliação entre negros e brancos nos Estados Unidos. Esse mesmo cara que disse, I have a dream, eu tenho um sonho, ele disse o seguinte, ser cristão sem oração é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. Tem muita gente na UTI. Ser cristão sem oração é equivalente a estar vivo sem respirar. Quantos de nós estamos em apneia? Nesse é fã também da oração, Martin Luther King deixou escrito o seguinte, eu tenho tanto para fazer que não posso continuar sem investir 3 horas diárias em oração em um de seus diários. Porque muitas vezes a nossa desculpa de não passarmos tempo de meditação e oração com Deus, nossa, eu digo, não é retórico, nossa, tá? Eu e vocês, nós, tá? Primeira pessoa do plural. Eu me incluindo. Nós inventamos a seguinte desculpa, nós não temos tempo, nós temos a vida muito corrida, a nossa cultura é muito agitada, nós temos que ir para o shopping, nós temos que ir para o trabalho, nós temos que ter 3 trabalhos, nós temos tanto para fazer, até mesmo o Netflix é tão importante que eu não tenho tempo. E talvez você esteja dizendo, Winston, tá bom, você tem tempo de Netflix, você tem tempo de shopping, eu só trabalho. E eu trabalho 14 horas por dia. Eu durmo quando é necessário, eu não aguento mais. Hoje é um convite que você deixe essa vida. E você passe a ter tempo porque você tem muito para fazer. Passe a ter tempo de respirar. Desde a mais longínqua lembrança na Bíblia hebraica, fala-se em oração ou pratica-se oração. Na verdade, mesmo não tendo sido o primeiro livro escrito, provavelmente, o livro de Gênesis narra, numa das suas histórias, a realidade de Deus encontrando os humanos diariamente no jardim para passar tempo com eles. Naquele tempo, até mesmo pelo antropomorfismo dado a Deus, assim, características humanas dadas a Deus, Deus lá parece ter mãos, parece ter olhos, parece ter ouvidos e tudo mais. Parece bem humano o Deus do Gênesis, por mais que ele seja o soberano criador de todas as coisas. Então existe um antropomorfismo, Deus com características humanas. E obrigado, Bia. Mas esse Deus caminha com os humanos. Depois, Deus se revela a vários homens e mulheres durante toda a história dos hebreus, tendo encontros específicos com pessoas, ou com uma grande congregação, ou com muita gente do povo. Mas em vários momentos, Deus mesmo clama ao seu povo, dizendo, venham a mim,
quase como um pai dizendo: eu tenho prazer na presença de vocês comigo, eu estou aqui, senta comigo. Talvez como alguns de vocês pais, quando os filhos estão no videogame ou no Netflix vendo alguma série, e você chega em casa cansado do trabalho, senta no sofá e você olha para toda a sala. E estão todos entretidos com alguma coisa. Eu imagino Deus olhando para nós assim e dizendo: gente, desliga aí, dá um pause. Eu estou aqui. Eu quero ouvir vocês. Eu quero saber o que tem acontecido na vida de vocês, mesmo que eu saiba, com esse Google Earth que a Sara falou hoje, mesmo que eu saiba tudo que está, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter comunhão contigo. Mas na Bíblia hebraica, os escritores narram tanta realidade que às vezes ela é tão grotesca, muito mais grotesca que o Novo Testamento. Mas na Bíblia hebraica, muitas vezes Deus é até duro, porque Ele vê um povo arrogante e independente. Sempre. Se você ler a Bíblia hebraica de Gênesis a Malaquias, você verá tanto um povo que diz: eu não quero você, eu quero viver a minha vida, não interfira. E o que é que Deus faz? Tá bom, meu filho. E aí depois de um tempo o povo: Senhor, livra-nos. E Deus diz: tá bom, meu filho. E olha o que esse Deus afirma na Bíblia hebraica a respeito de oração. Se o meu povo, lá em Crônicas, no início da vida de reino dos hebreus, ali provavelmente por volta do primeiro reinado, tá? Ou melhor, do primeiro reinado não, do segundo reinado já estão provavelmente alguns reis súditos não, herdeiros de Davi. Mas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse aqui é o povo que ficou conhecido como povo de Deus. Se o meu povo baixar a sua bola e conversar comigo e buscar a minha face, eu ouvirei. Você já passou por oportunidades da sua vida que parece que a última coisa que está acontecendo é Deus ouvindo? A próxima vez que você passar por isso, faz um cheque de realidade. Será que eu preciso me humilhar, buscar a face de Deus, me desviar dos meus maus caminhos e passar um tempo com Deus? Um outro trecho já em Jeremias, já passando pelo exílio, ali no tempo em que o povo está sofrendo muito, Deus diz o seguinte: vocês me procurarão e acharão quando procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. É desejo de Deus ser encontrado. Deus não é um ser escondido. Deus não está brincando de esconde-esconde com a humanidade. Muito pelo contrário, desde o início, ainda lá nas primeiras histórias do Gênesis, é Deus que chega com a humanidade e diz: por que vocês estão se escondendo? Homem, mulher, se esconde não. Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Nós estávamos com vergonha. Vergonha? Por que vergonha? Porque Deus busca se mostrar. Mas para nós vermos quem Ele é, nós precisamos buscar a presença dEle. Hoje o meu intuito não é ensinar vocês a orarem. Afinal de contas, vocês sabem falar? Sabe, Isabela, falar?
Muito bem, né? Sabe falar, André? Sabe? Nós sabemos orar, mas talvez pelo peso de tudo que nós já ouvimos no meio cristão, no meio das outras religiões, porque hoje no mundo cosmopolita, globalizado, nós temos acesso e influências, seja do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, das religiões animistas, né, como o candomblé, como a macumba, e até mesmo religiões de xamã, como as nossas religiões caboclas, né? Que provavelmente a forma como pensamos sobre oração não é uma forma necessariamente bíblica, não é uma forma necessariamente ensinada por Jesus, e provavelmente uma forma mais pagã de espiritualidade. Provavelmente você se relaciona com Deus em oração muito parecido como um pagão se relaciona com a sua entidade em oração, em conversa com essa. E com isso eu não quero ofender você, não se sinta ofendido, por favor. Mas permita que, não a minha palavra, mas a Bíblia, a palavra de Deus, hoje confronte a forma como você se relaciona com Deus em oração, e talvez alguns ajustes sejam necessários para que você tenha uma vida de oração. É interessante que um grande filósofo cristão do século XVIII, Søren Kierkegaard, o meu filósofo predileto, diz assim: um homem orou e primeiro pensou que orar era falar, mas ele ficou cada vez mais quieto, até que no final ele compreendeu que orar é ouvir. Você entende, então, que oração e meditação parecem estar num mesmo campo semântico ou num campo de disciplina? É a mesma coisa, quase. Mas em oração também se fala. Mas eu acredito que nós, cristãos do século XXI, em Manaus, na Comunidade Viva, temos falado demais, talvez. E temos ouvido muito pouco. Temos escutado o que Deus tem para nos falar muito pouco. E todos os pais da igreja oriental, e até mesmo os pais da igreja ocidental, quando eu falo pais da igreja ocidental, eu falo romanos, sabe? Os pais de Roma, os patriarcas de Roma, até mesmo papas, que são cristãos. Ou os pais da igreja oriental, a igreja ortodoxa, ou aquela igreja antioquena, ou a igreja do Egito, os coptas. Todos eles, quando falam sobre oração, falam sobre outra coisa com oração. Falam sobre solitude, não solidão. Ai, estou sozinho, não aguento mais. Não. Solitude. Estar sozinho por escolha, em momentos específicos para ter um tempo de qualidade com Deus. Solitude. Isso acompanhado de oração. Para ouvir a Deus. E Jesus ensinou os seus discípulos, e na verdade uma grande multidão, esses princípios, essa disciplina, quando falou sobre oração. E ele fez isso em Mateus, nós temos talvez o melhor registro desse momento, Mateus 5, se você quiser abrir sua Bíblia. E ele fez isso comparando a oração com o mundo pagão conhecido. E, novamente, eu não acredito que Jesus estava tentando ofender pagãos. Então, se você é pagão ou se você tem alguma outra religião, não se sinta ofendido de forma alguma. Isso aqui é um mestre, um rabi, Jesus, ensinando os seus discípulos como os seus discípulos deveriam orar. E se isso serve para você, absorva e viva isso. Mas não precisa sentir-se ofendido. Ele diz assim, Mateus 6, verso 5. E quando vocês orarem, bem específico, né? Ele está falando sobre oração, nós não precisamos ter dúvida. Deixa eu abrir um parêntesezinho, eu amo esses parênteses. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia porque dizemos que nós não a entendemos. Aí falamos, não, ler a Bíblia é complicado. Por quê? Eu estava lendo Apocalipse e não entendi nada. Para de ler Apocalipse, então. Eu posso dar os versículos de Apocalipse que são bons para você ler, os outros não lê. Aí já vai falar de gente que eu sou herege. Tá bom. Aí você vai para Gênesis.
Mas Gênesis me machucou toda a cabeça porque eu não entendi nada, Deus é mau. Aí lá quando Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Deus manda matar. Pula por enquanto. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê Tiago. Porque dá para entender. É simples. Muita coisa na Bíblia é muito simples. Se a gente entender e viver o simples, eu garanto, o complexo não vai mudar nada. Você não precisa entender a Trindade para servir a Deus sujeito a Ele. Não precisa. Você só precisa ser sujeito a Deus. Mas eu tenho que entender para poder fazer. A gente conversa. Jesus está ensinando a orar. Simples assim. Não sejam como os hipócritas. Hipócritas não é um grupo social. Não é como os fariseus, como os saduceus, como os da parte de Herodes, os herodianos. Não é uma raça, né, como os corintianos. Não é. Tá? Os hipócritas são exatamente isso, são hipócritas. Tá? São mascarados. Porque naquela época o teatro grego era feito de hipócritas, né? Eles colocavam-se máscaras, eles mudavam personagens, mudando máscaras. E isso é o hipócrita, é aquele que tem várias faces ou está mostrando algo no palco que, na verdade, não é a realidade. E Jesus diz, não sejam como os hipócritas orando. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro a vocês, já receberam sua plena recompensa. As palmas dos outros. Com isso, eu aprendo da parte de Jesus que eu não oro para que os outros me vejam orando. Eu posso até orar em público, como hoje, já tivemos várias orações, inclusive uma cantada. Daniel orou. Orou, Daniel? Não, falou. A Débora orou, a Sara orou, o Nelson orou, eu vou orar, você vai orar. Mas mesmo as orações públicas, as orações coletivas, não são para o público, porque nós não temos público. Não há plateia. Para a oração, a plateia é de um só, porque nós estamos conversando com um só e esse é Deus. Então, não é necessário fazer performance em oração. A nossa cultura, e nós já vimos falando isso há quase 2 anos, a nossa cultura é baseada em performance. É teatro, é quase tudo teatro. Você veste porque teatro. Você precisa se portar de alguma forma na sociedade. Imagina entrar no shopping vestido de short, chinelo de dedo e uma camiseta rasgada. Não posso, eu preciso parecer alguém que tem algum status. Dirigir um carro todo quebrado, não, eu não posso aparecer com esse carro em tal lugar. Se eu entrar com esse carro ali, vão achar que eu sou pontinho, pontinho. A nossa cultura toda é baseada em performance. O que Deus está falando é, em oração, desliga a luz. Sem holofote. Sai do palco. Esvazia o palco. Porque os hipócritas que fazem isso já receberam tudo que eles vão receber. Porque eles receberam a atenção dos outros, eles não estão buscando a atenção de Deus. Em oração, nós estamos buscando uma coisa e uma coisa somente. Em oração, estamos buscando intencionalmente a face do nosso Criador. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Solitude. Recentemente foi lançado um filme chamado Quarto de Guerra. E ele é cheio de estereótipos evangélicos. Tá? Cheio de jargõezinhos. Mas olhe para o filme além dos jargõezinhos evangélicos, que você com certeza vai ver na hora e você vai... Não. Veja como um outro filme de Hollywood. Mas um detalhe lá é muito, muito, muito interessante. Quantos de vocês já assistiram o filme?
Tá, então, assim, aqui vai um spoiler, tá? Se você não quer ouvir o spoiler, dedo no ouvido, fecha os olhos, tá? Vou falar baixinho. É sério mesmo, pode fechar o ouvido se você quer. Eu acho que ainda está passando no milênio, talvez. Não? Já saiu? Como? Manaus Plaza? Tá, beleza. Tá passando por aí, vê depois aí na internet. Mas se você não quiser spoiler, fecha os ouvidos agora. Vai ser rapidinho, vai ser 3 minutos. É muito longo, 3 minutos? 30 segundos. Isso, Paulo. Uma senhorinha lá, que é a senhora que sabe o que é oração, ela tem um espaço na casa dela que é o quarto de guerra dela. É o local onde ela vence as batalhas. E ela vence as batalhas em oração. É um closetzinho, talvez por 1 metro por 1 metro. Cabe uma cadeira. Só. E lá é o local onde ela se encontra com Deus. Aí talvez você diga para mim agora, então isso você está dizendo para nós termos altares na nossa casa, e então na frente do altar nos ajoelharmos, então fala, se isso vai servir para você, talvez você precise disso. Não estou dizendo para você fazer nenhum altar a um ídolo, ou a um Deus oculto, não. Mas se você precisa de um local para que você tenha aquela disciplina de sentar lá e naquele lugar se colocar em oração, eu tenho justificativa até bíblica para isso. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu Deus, que vem em secreto te recompensará. E, por favor, não fique buscando recompensa no final do arco-íris. No final da oração, não necessariamente tem uma recompensa, tem transformação. Essa é a recompensa. O ensino de Jesus aqui é que oração é algo que você faz para Deus, com a intenção de ouvi-lo e de falar a Ele. A oração não é para os outros. Mesmo sem nenhum desejo de tornar isso caricaturesco, é quase que impossível não ser uma caricatura. Porque tantas vezes nós falamos para os outros aquilo que queremos falar para eles, orando a Deus. Tipo um pastor que muitas vezes termina o seu sermão falando várias coisas em oração, mas ele está só completando o sermão dele. Desculpa, isso é meio que hipocrático, é meio que hipocrisia. Porque a oração não é para os outros, a oração é para Deus. Então, quando orarmos, vamos buscar a face de Deus, mas vamos buscar isso como Jesus ensinou. Entre no teu quarto, feche a porta e ore. Intencionalmente, vá para algum lugar, em algum horário, coloque-se de joelhos, sentado, deitado, de bruços, prostrado, da forma que for, ou da forma que for naquele dia. E busque a face de Deus. Você notou que na música que o Lucas cantou, oração, um dos pedidos daquela oração é: transforme o meu sofrimento em testemunho. Eu lembro que nos momentos de maior sofrimento que eu já tive, mesmo sem ter a prática diária de entrar no quarto, fechar a porta e orar, no momento de maior testemunho, eu tinha um lugar e várias horas que eu passava em oração. Esse lugar era ao pé de uma árvore no quintal da nossa casa em Brasília. Uma árvore não era tão frondosa, na verdade tinha um pouquinho de formigas no gramado, mas era o meu local de encontro com Deus. E parece que o sofrimento nos faz compreender a necessidade que temos de Deus, de buscá-lo. Jesus continua: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Eu não creio que o que Jesus está falando é: fale somente uma vez e não encha mais o saco de Deus. Não, mas no mundo pagão há o conceito de mantra,
ou o conceito de repetidas vezes pedirmos a mesma coisa até que aquilo aconteça, meio que numa confissão positiva. Você já ouviu falar nisso? Quantos de vocês já leram o livro O Segredo? Lixo. Tá? Se você precisar papel para começar churrasco, alguma coisa assim, as páginas daquele livro servem muito bem. Mas que bom que você leu, você já sabe que aquilo ali é pseudociência. Naquele livro e no conceito desse mundo que envolve a nossa cultura, se você falar positivamente alguma coisa, aquilo vai acabar acontecendo. Você já ouviu falar nisso? Existem vários sistemas de convencimento psicológico e neuropsíquico para convencer pessoas e a você mesmo sobre alguma coisa. Então você repete, 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 e aí quando você repete, vai acontecer. Não, orar não é confissão positiva. Eu sei que pode parecer duro, mas as suas palavras com Deus não têm poder. Não as suas palavras. Então, repetir várias vezes a mesma coisa, porque aí sim as coisas vão acontecer. Eu creio. Não é pela repetição. Sabe por que algumas coisas vão acontecer? Porque você falou com Deus e Ele decidiu, eu vou abençoar meu filho. Só por isso. Não é a sua palavra. Não é você encher o saco de Deus. Não. Mas, se você passou por sofrimento, você sabe disso. Tem certas coisas que a gente ora por anos. Todo dia. Tipo, aquela oração do pai que o filho foi embora e resolveu viver a vida. Você acha que aquele pai todo dia ora, Deus, cuide do meu filho, onde quer que ele esteja. Seja misericordioso com ele. Dê graça a ele, o que quer que ele esteja fazendo, cuida dele, protege. Isso não é confissão positiva. Isso é oração sincera de um pai, pedindo a Deus Pai que proteja o seu filho. Isso é oração. Agora, se você acha que por muito repetir, que a sua conta bancária vai encher, me desculpe, trabalhe. Trabalhe duro, de sol a sol, e coloque nas mãos de Deus a sua vida, dizendo, Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu posso para sustentar minha família. Abençoa o meu suor e meu sangue. Aí talvez a sua conta tenha o suficiente. Vocês lembram da música Oração? Me dá o suficiente. O que eu preciso e nada mais. Você tem coragem de orar isso? Deus me dá o suficiente e nada mais. Eu não vou nem perguntar quantos têm coragem de orar isso. Eu não quero constranger você a nem levantar e a nem ficar com a mão curtida. Mas talvez devêssemos começar a orar isso essa oração como comunidade. Senhor, nos dá o suficiente e nada mais. Porque eu acredito que nós temos muito mais que o suficiente. Muito mais que o necessário. E como o povo de Deus, no Antigo Testamento, continuamos a reclamar da comida diária que recebemos. Aí sabe o que Deus faz de tão misericordioso? Ele, em vez de mandar maná, Ele manda codorna. E aí o povo se cansa de codorna. O povo se cansa até da presença de Deus. E diz, não, a gente quer ser como os outros. A gente não quer um Deus, não, a gente quer um rei. E Deus diz, sou eu. Não, você não está entendendo. A gente tem como Deus, mas não serve para dirigir nossa vida. A gente quer um rei humano, como todos os outros povos. Aí sabe o que Deus faz? Tá. Vai ser ruim para vocês, mas está aqui. E dá reis para eles. Deus sabe do que precisamos. Por isso não precisamos repetir coisas como se a nossa palavra tenha poder. Nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, mesmo repetidas vezes. Tipo, Senhor, mais uma vez eu te peço que conforte o meu coração.
porque eu estou dolorido por não ter mais a presença de quem eu amo. Me conforta. Talvez essa seja uma oração que você faça todos os dias por ter perdido seu pai, sua mãe, sua esposa ou esposo, ou algum filho. Talvez todos os dias da sua vida essa seja a oração de cabeceira. Você abre os olhos e, Senhor, conforta o meu dia. Me dá alegria nesse dia, porque eu não tenho razão para ter alegria hoje. Isso não é vã repetição. Isso é um filho pedindo ao seu pai, me conforta. Talvez você tenha uma condição real, física, ou psíquica, ou psiquiátrica, dolorosa, que você convive todos os dias da sua vida, desde que você se entende como gente. E aqui Deus em Jesus, e eu não estou falando, que você não deve todos os dias dizer, Senhor, eu coloco nas tuas mãos mais uma vez quem eu sou e tudo que eu carrego. Alivia minha dor. Não. Isso é um filho falando com seu pai misericordioso. Se você tem algum problema de identidade, você não consegue se enxergar, você não tem autoestima, você acha que você não vale a pena. Talvez você precise orar todos os dias, Senhor, ajuda-me a me enxergar como tu me enxergas. E talvez isso precise ser quase que uma reza na sua vida, até que um dia você acorde e esqueça de orar. Sabe por quê? Porque naquele dia você se enxerga como Deus vê você. Isso não é orar como pagão. Isso é buscar a presença de Deus, como um filho busca o seu pai. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és a coisa maior do mundo para nós. Tu és o Senhor. Não há outro Senhor sobre nós. Não há outro de quem eu receba sustento, não há outro a quem eu deva louvor e adoração. Tu és o meu Deus. Reconhecer Deus por quem Ele é. Soberano sobre tudo e sobre mim. Em oração nós reconhecemos a Deus quem Ele é. Não por meras palavras, mas por uma vida de reconhecimento, uma vida de oração e reconhecimento da santidade de Deus. Porque quando reconhecemos que Ele é santo, 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 nas entrelinhas nós estamos dizendo, me santifica, porque Tu és santo. Quando reconhecemos Tu és Senhor, o que nós estamos dizendo é, eu sou Teu servo. Eu estou aqui e aguardo ordens. Mas ele continua. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não vou tecer comentários sobre isso, que a Sara já falou. Se você perdeu, converse com a Sara depois. Mas aquele que ora quer que a vontade de Deus seja feita, que venha o reino dele, que ele seja o soberano. Não é isso? O reino de Deus venha. É, Senhor, eu quero que Tu sejas o soberano na minha vida, na minha família, no meu trabalho, até mesmo naqueles aspectos corruptos que eu carrego. Seja soberano e faz com que eles desapareçam. Que o Teu reino venha e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E eu burilei um tempo, já há muito tempo, sobre dar-nos hoje o pão de cada dia, até pelas razões culturais que temos. Nós temos muito acúmulo, muito acúmulo. Provavelmente a sua despensa tem comida para quase um mês, se você comer tudo que está lá. Talvez haja coisas vencidas ali dentro, não é verdade? Que de vez em quando você abre a despensa e meio que, poxa, comprei isso aqui há 4 meses atrás, ainda não usou, venceu. Você sabe o que é isso? Como que a gente ora, dá-nos hoje o pão de cada dia, se a nossa despensa está cheia? Eu já entrei em muita crise com isso, cara. Então isso é para todo mundo ser pobre? Não, não. Mas a gente tem que saber desenrolar esse meio de campo de alguma forma.
Porque se nós estamos gordos e abastados, talvez o reconhecimento de Deus como provedor simplesmente não esteja lá. E aí orar por sustento? Não, quem ora por sustento é quem está desempregado. E normalmente é essa a nossa atitude, uma atitude pagã. Como atitude pagã? Eu tenho um Deus, um ídolo, uma entidade, e quando eu estou precisando eu vou lá e ela me dá o que eu quero. Não é essa a troca nas oferendas? A gente vai, o que é que você quer? Eu quero que o meu amor volte. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tais rituais. Aí eu faço aqueles rituais e o meu amor volta porque eu consegui cumprir aquilo que a entidade pediu. Essa é a base do paganismo. Não, com Deus não é assim. Deus está dizendo, eu sou o provedor. E a forma como Jesus nos ensina a orar é, nos dá o pão de cada dia. Não estou dizendo que precisa faltar o pão, mas será que na abastança que temos, nós estamos reconhecendo que essa abastança é providência de Deus e vem dele? Eu não sei nem se eu quero entrar no próximo verso, porque parece haver condicionais na forma como Deus nos perdoa. E eu tentei fuçar a Bíblia para encontrar subterfúgios para diminuir a força desse verso. Eu confesso a vocês. Estou sendo bem transparente, eu procurei. Fucei para muito lado. E, na verdade, o que eu encontrei não foi legal. Eu só encontrei coisas para fortalecer ainda mais. Uma das coisas que eu encontrei, daqui a pouco eu leio, você já está na tela, mas daqui a pouco eu leio. Uma das coisas que eu encontrei foi uma orientação de Paulo aos maridos, para que nós, maridos, vivamos com as nossas esposas, validando-as e fortalecendo-as, e não entrando em querelas com elas, para que as nossas orações não sejam impedidas. Você já leu isso, Jesus? Cara, quer dizer que eu tratar a minha esposa mal pode impedir que as minhas orações sejam ouvidas? Vai ter muito casamento perfeito de agora em diante. Aí, olhando para essas coisas, eu também li que da mesma medida em que nós julgamos, nós seremos julgados. Cara, eu procurei poder amolecer esse verso e não dá, porque é a realidade. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está dizendo então que Deus só vai perdoar se eu perdoar. Cara, tem uma parábola que é pesadíssima. Assim, não leia a Bíblia, cara. É sério, porque é perigoso ler a Bíblia. Porque talvez a sua vida mude. Sério. Porque olha essa parábola que Jesus conta. Existia um grande rei, um grande devedor desse rei. E um dia, sabe aquele dia que já deram todos os prazos, já está atrasado, já entrou no Serasa, no SPC, já foi protestado e tudo mais, e prendem o cara e levam para frente do rei, e o cara implora, dizendo, eu tenho família, eu não tenho como pagar, eu nunca vou conseguir pagar, e o rei perdoa. Diz, não, vai, não te preocupa, está perdoada a tua dívida. E esse cara a quem a dívida foi perdoada sai feliz da vida, fui perdoado. O primeiro inquilino dele, que está devendo aluguel, que ele vê, ele espanca, até que ele conseguisse tirar tudo que o cara devia. Essa história chega no ouvido do rei. O rei não fica feliz. O rei pune aquele cara. E essa parábola de Jesus era para falar a respeito de como recebemos perdão e como perdoamos. Então, em oração, será que estamos dispostos a, ali no nosso quarto de guerra, dizer, Senhor, perdoa meu marido da mesma forma que eu tenho recebido perdão? Você tem coragem de orar assim pelo seu casamento? Perdoa meu marido. Perdoa minha esposa. Perdoa o meu ex-marido. Você tem condições de falar isso?
Senhor, perdoa o meu ex-marido da mesma forma que tu tens me perdoado. Winston, aquele cafajeste, aquele safado, salafrário, você... não vai por mim, não. Mas será que dá para começar a orar, talvez com um nó na garganta e com dor, dizendo, Senhor, perdoa o meu ex-marido, perdoa a minha ex-esposa. Senhor, ela me fez fazer, assim, ela me fez doer muito. Mas, Senhor, perdoa e restaura a vida dela, que um dia ela possa te conhecer da forma que eu te conheço, Senhor. Te revela a ela, Senhor, muda o coração dela, faz com que ela possa ter vida. E não conta sobre ela nada do que um dia ela fez. Você tem coragem de orar isso? Senhor, perdoa. Talvez até a oração de Jesus na cruz. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em oração. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Ele é nosso maior exemplo de oração. E de perdão. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Será que você quer pedir a Deus para que você não caia em tentação? Deixa eu falar com os solteiros, viúvos, divorciados, desquitados, separados, seja quem for. Casais, tampem os ouvidos, não é para vocês que eu estou falando, tá? Você está disposto a orar? Não nos deixe cair em tentação. Porque eu acredito que Deus está chamando você a fazer isso. Senhor, me dá forças para que eu vença a tentação até na minha sexualidade sozinho. Senhor, ajuda-me a viver uma vida celibatária. No dia que for da tua vontade, eu continuarei procurando e continuarei investindo para conhecer pessoas dignas, para que possamos construir vida conjugal. Mas até lá, não me deixe cair em tentação e me fortalece para que eu viva uma vida celibatária de acordo com a tua vontade. Winston pensava que a CV era mais cool que isso. A CV é cool. É cool. Nós não rotulamos, nós não segregamos e nós não expulsamos. Mas nós também não usamos errorex. Errorex na Bíblia. Não. Porque eu realmente creio que a Bíblia ensina, tanto Jesus quanto Paulo, e talvez você consiga escutar isso um pouquinho em Pedro, que a vida daqueles que não estão num relacionamento conjugal deve ser uma vida celibatária. Isso é muito careta. Show de bola. Eu só estou dizendo, você está disposto a orar lá no seu quartinho? Senhor, segura os meus ímpetos. Me dá força nos meus instintos. Faz com que eu, como domínio próprio, consiga dominar os meus vícios. Domina o meu vício em pornografia. Sério? De acordo com Barna, 70% de vocês, homens, desculpa, homens, eu estou expondo vocês, 70% de vocês, homens, estão envolvidos com pornografia de alguma forma. Aí tem um monte de esposa olhando para o marido. Você? Ele talvez esteja nos 30%. Com certeza. Tá bom? Mas mulheres, não julguem tanto, tá? Deixem isso com Deus por enquanto. Mas, homens, vocês estão dispostos a fazer isso? A orar a Deus intencionalmente, diariamente, Senhor, me dá forças para que hoje vença o meu vício. Talvez uma oração que você deva fazer. Repetidas vezes. Não me deixe cair em tentação, porque eu não quero cair em tentação. Eu quero permanecer firme. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Deus, tu és o cara. Para sempre. Amém.
Pois, olha o que Jesus diz. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Ele repete, ele não está satisfeito, talvez porque nós não saibamos muito bem como perdoar. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ai, como é que eu posso enfatizar isso mais? Como que dá para... Assim, Jesus, na lavra de Mateus, dizendo, se você não perdoar, eu não vou perdoar. Teólogos, interpretem de alguma outra forma, por favor. Jesus, Daniel, Carlos, Sara, Lulisson. Outra forma de interpretar isso, pelo amor de Deus. A gente precisa outra forma, porque isso é pesado demais. É muito pesado isso. Ou não. Talvez essa precise ser a nossa oração principal. Senhor, perdoa. Perdoa o cara que me fechou, né, Sara? Perdoa. Perdoa o cara que me roubou. Perdoa aquele cara que passou a perna em mim. Perdoa aquela mulher que me traiu. Perdoa aquela mulher que me roubou. Perdoa a amante do meu marido. O Winston está maluco. Eu vou pedir para Deus perdoar aquela idiota. É. Aquela prostituta. É. Senhor, perdoa. Da mesma forma que o teu sangue foi vertido na cruz por mim, Senhor, eu te peço que o teu sangue tenha valia sobre a vida dela. Esse negócio de cristianismo não está funcionando para mim, não. O quê? Deus, eu quero que ela morra. Talvez você precise procurar outra religião. Porque a base da religião cristã é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo com a si mesmo e perdão. Jesus, como eu disse, é o nosso maior exemplo de oração e solitude. Mesmo sendo concorrido por multidões, vários textos dos evangelhos narram que mesmo que as notícias dele se espalhassem por todo lugar, ele era um cara famoso ali no Oriente Médio naquela época, ali na Judéia, na verdade, porque a notícia não corria tanto assim. Ali no lado da Judéia, da Galileia, talvez um pouquinho indo para regiões de Damasco, talvez Grécia um pouquinho, mas as multidões, mesmo chegando até ele se retirava para lugares solitários e orava. Talvez você precise se retirar para lugares solitários e orar. Porque orar, de acordo com um místico russo chamado Teófano, orar é descer com a mente ao coração e lá prostrar-se diante da face do Senhor, onipresente e onisciente dentro de você, porque somos habitados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você notou, mas a oração nos transforma. Você consegue ver que a oração de Jesus talvez pouco tenha a ver com pedidos de coisas e muito tem a ver com pedidos de mudanças e transformações de caráter. Senhor, me dá somente o que eu preciso, o pão de cada dia. Não me deixe cair em tentação. Perdoa aqueles que têm feito contra mim. É mudança de caráter. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quais são as orações que você precisa fazer? Coisas com as quais você tem lutado talvez há anos. Perdão, falta de caráter, corrupção sua, vícios. E você diz, não, isso não adianta mais eu orar, eu estou assim, eu estou velho já. Eu estou nesse vício já faz anos, décadas. Ora. Ore como Jacó, que na frente do mensageiro de Deus, ele diz, eu não vou sair daqui enquanto tu não me abençoares. Lembram disso? Que tal você orar pelo seu casamento assim? Eu não vou sair daqui enquanto não abençoares. Ou talvez sobre a sua falta de caráter. Deus,
enquanto tu não me mudares, eu não vou arredar o pé. Nós precisamos mudar a forma como oramos. Sabe por quê? Porque nós encaramos muito a oração como um momento de pedido. E oração não é pedido, oração é relacionamento, envolve pedido. Eu amo quando eu posso cumprir uma das necessidades dos meus filhos. Tipo, papai, me dá água. Pô, eu vou lá, pego água, coloco água, que é legal. Mas assim, tipo, papai, me dá colo. Ótimo, é pedido. Mas é relacionamento antes de pedido, e nós encaramos Deus quase como um iFood. Você já viu o iFood? Um aplicativo que você faz pedido de qualquer coisa e chega rapidinho, né? Com uma certa taxa. Nós encaramos às vezes Deus e oração como isso. É o iFood cristão do céu. Pediu, pagou, chegou. A gente ora, dá o dízimo e chega. Não, nunca! Oração é relacionamento, é joelho no chão, é rosto no pó. É sim, Winston, você nunca falou isso, mas é. Rosto no pó. Eu pensava que só pentecostal fazia isso. Não, todo cristão deveria fazer. Se você for ver a história dos cristãos no primeiro século em diante, desde o início, todo mundo que tem poder tem rosto no pó. Você está falando até de poder? É. Pô, então, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Exatamente. Vamos começar a orar. Mas não é esse poder, não. Não é esse poderzinho chula que você está... Quem tem esse poderzinho chula aí que você está falando é bruxo. Para dominar as coisas. Não. Sabe qual é o poder? É o poder que Paulo tinha. De ser apedrejado e dizer, Senhor, eu vou continuar na tua obra. De Paulo poder virar para Deus e dizer, Senhor, a tua graça me basta. Depois de ouvir isso dele. Poder de Estevão, de ao ser apedrejado e morto, de dizer, perdoa-os. Poder como Jesus, de dizer, a minha vida te entrego, ninguém a tira de mim, eu de bom grado dou. Isso é poder. Agora, o outro poder de fazer coisa levitar, isso é fichinha, pô. Qualquer um com fé do tamanho de um grão de mostarda não faz coisa levitar, troca montanha de lugar. Não fui eu que disse isso. Muitas vezes nós temos uma concepção errada, e eu gostaria de encerrar aqui, por mais que ainda pudéssemos falar muito a respeito de oração. Mas nós temos uma concepção errada a respeito da vida, a vida quase como destino. Quando muitos de nós falamos que Deus é soberano, o que nós cremos lá atrás é que Deus já determinou todas as coisas. E eu só preciso entrar na vontade dEle para ser feliz. E uma vez eu entrando na vontade dEle, eu vou ser feliz. E já está tudo determinado. É quase como uma astrologia cristã. Os astros já disseram o que vai acontecer, os astros são Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eles se alinham na minha vida e eu sou abençoado. Mas essa é uma concepção errônea de quem Deus é e da vontade dEle. Em Deus não existe destino. Não existe destino. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Isso quer dizer que nós participamos das ações de Deus nessa terra. Nós somos responsáveis, agentes de Deus nessa terra. Olha o que diz Paulo, falando à igreja de Corinto. O que planta e o que rega tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu quero focalizar, Paulo está falando aqui que na igreja de Corinto tinha uma divisão, que uns eram de Apolo, uns eram de Paulo, uns eram de Cristo, e todos brigavam entre si para ver qual partido político eles eram dentro da igreja e tudo mais. Ele diz, não. Todos são cooperadores de Deus, mas eu quero ampliar essa noção. Nós somos parte da ação de Deus na terra, inclusive com oração. Com isso eu quero dizer, o destino não está fechado. Deus é soberano. Ele ordena. Ele manda, Ele é Senhor.
mas nós somos agentes dele. A Bíblia diz que a oração do justo é eficaz em seus efeitos. Isso não é domínio sobre as forças sobrenaturais, não. É porque o justo é cooperador de Deus. Hoje eu gostaria de desafiar você. Desafiar você a ter uma vida de oração. Já que o destino não está fechado, já que Deus é soberano, mas Ele tem filhos e tem amigos como eu e você, que em Cristo Jesus hoje tem livre acesso ao Santo dos Santos. Sabe o que quer dizer isso? No código lá da Bíblia hebraica, e até mesmo sendo explanada em Hebreus, é que se nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso ao lugar onde Deus está. Nós, pelo sangue de Cristo, podemos ir através de Cristo, somente através dele, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Através de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, onde Deus está, e cara a cara com Ele dizer, meu Pai. Que privilégio! E nós negligenciamos esse privilégio que não é a humanidade toda que tem. Nós começamos a viver talvez um universalismo geral, e olha que eu talvez seja o cara mais universalista daqui de Manaus entre os batistas. Mas nós, muitas vezes, na nossa cabeça, nós temos o universalismo geral de que não, Deus escuta tudo quanto é oração. Não, marido, se você está brigando com a sua esposa, a tua ele não escuta. A Bíblia diz isso. Então já é menos um. Mas você sabe qual é o privilégio daqueles que conhecem a Cristo? É o privilégio de entrar no Santo dos Santos e cara a cara com Deus dizer, Pai. Alguns outros autores e poetas têm dito de sentar na poltrona com Deus como filho e dizer, Papai, Abba. Pensando nisso, Jesus disse assim, desculpe, na verdade isso é Paulo repetindo palavras de Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, Jesus já disse isso antes, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que tal começar a falar com Deus? Não de vez em quando aperta, mas sempre. Tomar cafés sem relógio. Sabe, pegar o relógio e falar, quero bater um papo contigo hoje. Noites de insônia. Que tal tornar essas noites úteis? E tratar daquilo que angustia o seu coração. Nós vivemos tempos tão angustiantes na nossa vida. Angustiantes por coisas internas e por coisas externas. E o que Jesus e Paulo nos ensinam é não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a Deus aquilo que angustia. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Em oração. Porque o Santo dos Santos tem prazer de ouvir os seus filhos. De caminhar com eles pelo paraíso. Gostaria de convidar você a reconhecer Deus como aquele que escuta. Porque Ele escuta quando clamamos. E estar na presença dEle nos acalma o pensar. É Ele que nos leva pelo fogo quando as coisas estão quentes. É Ele que eventualmente cura o nosso ser por completo. A pergunta é, você confia nele? Você confia que Deus pode mudar seu casamento? Pode mudar você? Você confia que Deus pode mudar a sua realidade? Deus pode mudar o seu caráter?
pode te libertar dos teus vícios. Você crê que Ele tem esse tipo de poder? Ele tem, mas você crê? Você confia nele? Isso é crer. Você confia nele? Aqueles que estão nos deixando, Rubi, Gabriel, Carlos e Késia, por um tempo, os dois, talvez por um tempo, Humberto e Lu, PH. Será que nós cremos e confiamos em Deus, que Deus está preparando as coisas e que vai nos guiar? Nós que perdemos os nossos empregos recentemente, estamos angustiados por isso, será que confiamos que Deus vai nos sustentar e providenciar e nós vamos ter energia para trabalhar? Será que cremos que Deus é a nossa cura de vida? Não a cura para doenças, mas a cura de vida. Eu desafio você a viver uma vida de oração como disciplina, sujeito a Deus em momentos diários de meditação, buscando a face de Deus no seu lugar de guerra, no seu quarto de guerra. Investindo tempo de relacionamento com Deus. Ouvindo mais que falando, mas colocando diante dele todas as nossas angústias e necessidades. Esse é o convite de hoje.
és tudo para mim. Venho ouvir, tu és a vida. Venho ouvir, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Amém. Que essa seja a nossa oração ao iniciarmos a nossa vida nessa disciplina. Que isso esteja na nossa agenda todos os dias. Tempo com Deus, café com o Criador, jantar com o meu Pai, tempo sozinho, tempo de silêncio, quiet time, chama do que você quiser, mas que tenhamos na nossa agenda um tempo de meditação, oração e solitude, em que podemos encontrar o nosso Criador. Que Deus assim nos abençoe, ajudando-nos a encontrar esse tempo na nossa vida corrida e sem tempo. Semana que vem continuaremos a conversar sobre disciplinas espirituais. E o meu desejo é que nós implementemos essas disciplinas em nossas vidas. Talvez assim encontremos o poder de Deus em nossas vidas de uma forma que nunca encontramos antes. Que Deus nos abençoe. Até semana que vem.